Aqui chegamos. Oi, Bruno Soler. Tudo bem? Tudo bom, Andresa? Tudo jóia. Tudo jóia. Tem muita coisa, né, pra gente comentar hoje. Muito. Eu me perdi. Tô olhando para a câmera certa, Maria? Sim, estou. Oi, gente. Bruno, olha, a gente teve que virar, né, todo o programa aqui de ponta cabeça que a gente tinha preparado, mas é claro, a notícia mais quente que impacta diretamente as eleições é a nossa prioridade, é o que está todo mundo também querendo entender e saber. Eu queria convidar vocês, eu publiquei agora na minha coluna aqui no Metrópolis, uma informação que está hoje na cabeça de todo mundo, todo o meio político aqui em Brasília, que é se o Daniel Alvorcaro, com esta prisão, pode fazer uma delação premiada. Né? O que pessoas da cozinha do Daniel Alvorcaro, do entorno do Daniel Alvorcaro, até elas mesmo dizem que ou ele faz uma delação premiada ou não tem outro caminho, vai ter que enfrentar muitos anos ali na prisão. Mesmo essas pessoas sendo prejudicadas por uma eventual delação, que são pessoas que participam ali da intimidade do Daniel Alvorcaro. Então, esse é um tema que tem algum respaldo, porque o Alvorcaro já disse que iria falar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na próxima semana. Então, a prisão dele ocorre há dias do Daniel Alvorcaro estar diante dos senadores ali da CAI e prometendo que iria falar sobre tudo, né? Porque ali a reunião na CAI era para comentar sobre a liquidação do Banco Master. Então, a partir daí, impediram o Daniel Alvorcaro de falar na CAI, ninguém sabe o que ele poderia contar ali, mas o que eu apurei é que ele iria falar bastante sobre como funciona ali o sistema financeiro e as relações não institucionais deste grupo todo. Como ele viveu isso e participou, ele tem muito a dizer, inclusive dos servidores públicos e da forma como eles atuaram contra ou a favor do Master. Então, quando o ministro André Mendonça foi escolhido relator do caso do Banco Master ali no Supremo, no lugar do ministro Dias Toffoli, foi perguntado ao Alvorcaro o que ele tinha achado. E ele respondeu: mandei comprar cigarros. O negócio agora é saber, né, Bruno, quantos maços de cigarro ele levou para a prisão e até quando ele vai aguentar ali calado. Uma delação do Daniel Alvorcaro, Bruno, muda todo o cenário eleitoral, né? E pega todo mundo, né? Não é só o centrão, como tanto se gosta de dizer. O Daniel Alvorcaro esparramou aí a sua teia para todos os poderes, né, Bruno? Andresa, dizem que o Daniel Alvorcaro pode ser o Macunaíma novo brasileiro, né? Aquele anti-herói que teria a capacidade de talvez acabar com uma coisa que está todo mundo dizendo, a polarização no Brasil, porque parece que tá, de um lado e do outro tem gente envolvida nos esquemas de corrupção que envolvem o Banco Master, né? Essa coisa superlativa que você trouxe na chamada da corrupção no Brasil, ela infelizmente é uma das poucas coisas que o Brasil dá aula no mundo, né? Como que a gente consegue passar por tantos escândalos de corrupção que não se resolvem, que tem, por vezes, algumas soluções muito imediatistas, mas que depois não se dão continuidade, e o eleitorado, cansado disso, cansado de toda essa circunstância, às vezes ainda se apega um pouco na esperança de que um processo desses venha a trazer um pouquinho de melhora para o Brasil, numa limpeza que precisa ser feita, ética e de um novo posicionamento para a política brasileira, né? Nesse caso, não dá para as questões envolvendo o Daniel Alvorcaro serem usadas por um lado ou por outro na disputa eleitoral. Então, não dá para o Lula acusar ali o Flávio Bolsonaro desse escândalo e também não dá para o Flávio acusar o Lula também de envolvimento ali, porque vai sobrar para todo mundo. Tem todos os partidos ali, de alguma forma, se envolveram, e se o Daniel Alvorcaro resolver contar o que sabe, isso vai ficar bastante claro. Mas é um tema que trouxe de volta para a pauta, Bruno, a corrupção, para a cabeça do eleitor, né? Isso estava bastante fora ali do radar do eleitor, não era um tema das eleições de 2026, se falava muito em segurança pública, na questão da economia, claro, né, da inflação, mas a corrupção não estava lá na pauta. De repente, com esse caso do Daniel Alvorcaro e da farra lá do INSS, o desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas, isso voltou a ser uma preocupação do eleitorado e as campanhas estão aí tentando ver como é que vão sair
dessa agenda, né, Bruno? Exatamente. O que a gente tem que analisar muito daqui para frente é o quanto, vamos lá, a gente tem, a partir de tudo isso que está acontecendo, um reordenamento do eleitor. O eleitor que tinha esse tema, a corrupção, como muito forte na eleição de 2018, principalmente por conta da Operação Lava Jato, quando o Sérgio Moro era um grande ídolo no Brasil e parecia que o Sérgio Moro poderia, se quisesse ser presidente da República, conseguiria naquele momento. Lembro até o próprio Bolsonaro chegou até em determinado momento a ser ignorado pelo Sérgio Moro num aeroporto, quando todo mundo queria se aproximar do Moro, né? Mas o resultado de tudo isso foi uma grande derrota da Lava Jato, né? Porque se você pensava num dualismo entre Moro e Lula, o Lula venceu, né? Porque o Lula hoje é presidente da República, depois de ter sido preso por esse Sérgio Moro, por as investigações coordenadas pelo Sérgio Moro, né? Tudo isso que aconteceu durante esse processo todo, de 2018 para cá, foi fazendo com que o eleitor ficasse, olha, não tem jeito, corrupção no Brasil não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Mas o bolsonarismo, de uma maneira até como narrativa, como forma de se posicionar eleitoralmente, sempre pegou esse tema de enfrentamento a um sistema que é uma palavra mágica que o brasileiro usa para dizer, olha, tem alguma coisa ali em cima que não deixa o país andar, né? E daí quando você olha para esse sistema, esse termo sistema, quem que é que ordena um pouco desse sistema? É o Supremo Tribunal Federal. Justamente porque é quem dá o regramento da República, né? E quando você tem a cabeça desse sistema envolvida no processo, o que parece para o eleitor é que, olha, dá um ânimo no sentido, talvez agora a gente vai conseguir derrotar esse sistema. Tirou o presidente da República, prendeu o ministro, prendeu parlamentares e nada se resolveu. Quem sabe agora, indo para cima do judiciário, isso pode acontecer. O grande fato que a gente tem que prestar atenção é que tudo isso sempre leva a uma crítica ao lado do petismo, do Lula e tudo mais. Esse sistema parece estar a serviço do Lula, já que o Bolsonaro fez sempre esse enfrentamento ao sistema. O que a gente precisa ver é, será que esse sistema também serviu ao bolsonarismo? Talvez essa seja o grande ponto da delação que possa vir a acontecer do Vorcaro. Será que foi só de um lado ou o outro lado também está envolvido nisso? E isso pode gerar uma grande decepção do eleitor com o bolsonarismo. Com os dois lados, né? Com os dois lados. De repente aí vem uma terceira via que acaba aparecendo e ganhando, né, aquela tempestade perfeita, né? Achou que não daria, mas pode surgir uma terceira via nessa circunstância, né, em que dois lados estão todos ali envolvidos no mesmo patamar.